Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Que o agro puxou a economia brasileira durante a pandemia, já sabemos de longa data. Assim como que a pandemia modificou diversos modelos de negócio, trazendo reflexões sobre os hábitos de consumo da população. Porém, esta pujança do agro não pode ser vista como algo interminável. A história nos conta os altos e baixos do setor, assim como as incertezas que estes momentos já trouxeram, quanto assolaram diversas famílias produtoras Brasil afora. A fortaleza de uma família empresária é a união de seus membros entre si e com a empresa. Em uma empresa familiar, é necessário que os filhos conheçam o futuro. Se não conhecerem, não poderão amá-la. Somente amamos aquilo que conhecemos. É necessário desenvolver a família gerando confiança, assim como é preciso desenvolver a empresa gerando profissionalismo. Na primeira geração, família igual propriedade igual empresa, tudo se confunde e funciona muito bem, mas chega um momento de modificar para a família empresária, onde família, propriedade e negócio são entes distintos. Não é uma situação simples, pois é quando os fundadores têm que dar início à transição, delegando e dando mais autonomia. Neste momento, aparecem as resistências, o medo de ficar em um vazio sem funções, além de inseguranças, como a financeira. Esses receios podem trazer sérias consequências para a empresa. Se os fundadores não cuidarem da transição e algo acontecer, serão obrigados a fazê-las às pressas. A transição feita sem a presença ativa dos pais leva muitas empresas a falirem na segunda geração, porque estas não se escolheram livremente. Como eram herdeiros, passaram a ser sócios. A palavra-chave é antecedência. Para discutirmos estas e outras reflexões, vamos conversar com Silotério Borges Iribarren, engenheiro agrônomo, pós-graduado em economia, pós-graduado em administração rural e também em produção vegetal. Ele é atualmente o diretor e sócio proprietário da empresa Safras e Cifras e consultor em governança e sucessão familiar em empresas rurais. Podcast Academia do Agro. Olá, ouvintes! Hoje eu tenho a satisfação de contar com uma figura ilustre, um amigo antigo, uma referência dentro do agro, e queria dar as boas-vindas ao professor Silotério aqui para o podcast Academia do Agro. Tudo bem contigo, Silotério? Bem-vindo! Muito obrigado, Valdir. É um prazer muito grande falar para o teu grande número de ouvintes do podcast Academia do Agro, esse agro brasileiro maravilhoso e forte, eficiência da tecnologia, eficiência das famílias de produtores rurais. Então é um prazer muito grande estar contigo e estar com teus ouvintes hoje. Cara, fico muito honrado, muito satisfeito e mais do que nunca, né? Nós seremos todos felizardos de compartilhar um pouco de tanta experiência que você tem nesse setor, principalmente na organização, orientação, na predisposição de ajuda, né? É verdade, das famílias hoje brasileiras que estão em grande número voltadas para o agro brasileiro. Aliás, diz que o brasileiro, todo brasileiro, 85% do brasileiro tem o pé na roça, né? Então, agricultura, não estamos falando de agricultura só familiar, nós estamos falando da agricultura da família ligada ao agro, é muito intensa. E você trabalha num aspecto bastante sensível, bastante importante e muito demandado, acredito eu, que é na questão desses sucessores, né? Desses que vão levar para a segunda, terceira geração todo o esforço despendido pelos seus antecessores. Eu achei isso aí um negócio fantástico. E obrigado aí pela sua presença. E eu queria já começar, né? Perguntando, aliás, onde tudo começou, Silotério? Conta um pouco da sua história, sua origem. Compartilhe com a gente. Bom, eu sou filho de agricultor, sou natural do município aqui próximo a Pelotas, onde é a sede matriz da Safras e Cifras, município de Cambuçu.
e fiz agronomia, me formei como agrônomo e sempre gostei do empreendedorismo. Então, já na faculdade de agronomia, eu gostava muito das áreas das ciências contábeis, da administração rural e da matemática. E fui para essa área depois fazer especializações na área de economia, depois fiz em administração rural lá na Exalc, nessa grande escola que tu te formou aí, para mim. E aí foi que me deu o start para mim criar Safras e Cifras, porque eu, quando me formei agrônomo, fui trabalhar em extensão rural na Emater e trabalhei também em cooperativa e departamento técnico. E aí fui depois fazer essa especialização em administração rural na USP, e aí eu vi que eu poderia empreender na área de consultoria. Eu estou fazendo só 46 anos de formado nesse ano de agronomia. Em 87 estive aí na USP e vi como é que eram feitas as consultorias. Com isso eu voltei ao Rio Grande do Sul, fiz concurso para a Universidade Federal de Pelotas, fui professor de administração rural da Faculdade de Agronomia, da Faculdade Veterinária, e comecei um trabalho, como já tinha conhecimento de extensão e dos produtores, comecei um trabalho de gestão econômica e financeira em propriedades rurais da região aqui sem cobrar nada dos produtores. Exatamente para montar, na época, isso antes um pouquinho de 90, para montar controles de custo. Porque ninguém falava em custo, né, Valdir? O pessoal falava só em tecnologia de produção. E tudo na vida tem que ter sorte, né? E claro que foi sorte para mim, não tanto para os produtores, porque em 90 começou aquele endividamento muito grande do agronegócio brasileiro, aquele descasamento entre as taxas de juros altíssimas e os preços dos produtos, e com aquele endividamento necessitaram muito da gestão econômica e financeira, de controle de custos para se organizar, para fazer negociações de dívida, para ver se faziam novos investimentos, na realidade para gestão do negócio. E eu comecei a montar, e fui um dos primeiros que montei isso no Rio Grande do Sul, e comecei a fazer palestras com esses dados. E da palestra virou curso, que as pessoas queriam depois o curso, e do curso virou clientes. E com isso, em 1990, nós abrimos a Safras e Cifras, que nesse ano está fazendo 31 anos, e só trabalha com o agronegócio brasileiro. Então, esse foi o início das Safras e Cifras. Depois eu sei que vai fazer mais alguma pergunta sobre as Safras e Cifras, eu vou te comentar. Sou extremamente feliz pela minha vida de filho de produtor, de uma professora municipal, e da minha carreira profissional também sou realizado, com família sou realizado, e sou apaixonado pelo processo sucessório. Eu te digo por que eu sou apaixonado. Porque a melhor coisa na vida é ver as pessoas felizes. E quando tu consegue, num processo sucessório, a harmonia de uma família que poderia estar em atrito, ou quem sabe entrar em atrito, isso é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Bacana, bacana, que coisa bacana. Siloter, a origem da família, Siloter e Barren, espanhol? Primeiro Siloter, a sorte que eu sempre digo que meus pais só tiveram um filho. Porque se o primeiro nome já é Siloter, imagina o segundo filho, como é que seria o nome. O nome do meu pai era Tarsilo, pegaram Tarsilo. O nome da minha mãe era Esther, pegaram Ter. A gente Siloter, então deu. Como a gente morava para fora, não tinha televisão nem rádio na época, a criatividade deles foi essa aí, criar Siloter. O meu sobrenome é basco. Tá? É basco. É basco. Entendi. Eu sou casado, tenho 2 filhos, 2 noras, e nós somos muito ligados aos bascos, viajamos à Espanha, a gente nem diz que é Espanha, a gente viaja ao País Basco, os bascos dizem que não falam espanhóis, então o basco de Barren é basco. Que bacana, que bacana. Bom, vamos lá então, doutor. Como você descreveria, então, sucessão no agro e gestão da continuidade no Brasil? Como que a gente poderia defini-las de uma forma prática aí para todos os nossos ouvintes? Por que gestão da continuidade e por que a sucessão na gestão da continuidade? As pessoas, quando se fala em sucessão, Valdir e ouvintes, muitas vezes os fundadores, e nós aí no Centro-Oeste estamos com essa geração de fundadores, geralmente do processo sucessório, que estão aí com entre 70 e 80 anos, foi que desbravaram esse cerrado brasileiro, fantásticos fundadores. Às vezes as pessoas não entendem, eles pensam que o processo sucessório está falando na morte. E processo sucessório, por isso que nós tratamos como gestão da continuidade, é organizar a família para trabalhar em sociedade,
para ir preparando a sucessão. Porque o pior momento de tu fazer a sucessão é na morte dos fundadores. Porque ali vem as mágoas, vem os atritos. Então, nada mais a gestão da continuidade é tu organizar a família para trabalhar em sociedade. Essa família que parte pode estar no negócio e parte pode estar fora do negócio. Nós podemos ter irmãos que tocam a propriedade e ter irmãos que têm outras atividades urbanas. E nós temos que integrá-los, porque se nós não integrarmos os que estão fora da propriedade com os que estão na propriedade, no dia que os fundadores não estiverem mais aí, provavelmente os que estão fora da propriedade não vão querer dar continuidade ao negócio, vão querer sair dele ou vender para terceiros, e provavelmente não querer vender para os irmãos que estão na propriedade. Por quê? Porque o processo da organização societária para trabalhar em sociedade não foi organizada na vida dos pais, na presença dos pais. E existem técnicas, não é, Valdir? Tu, como uma pessoa altamente, um profissional com muito conhecimento de tantos anos na atividade, aí passando por tantas empresas que passou, sabe que tudo tem técnicas para se fazer. Quando tu compra uma máquina, tem tecnologia, mas tecnologia é feita por pessoas. Quando tu trabalha com fertilizantes, quem produziu foram pessoas. Quando tu trabalha com sementes, quem produziu aquilo ali foi pessoas. E nós, quando trabalhamos com a associação, também é pessoas. Então, nós temos... Tudo passa por pessoas. Tudo passa por pessoas. E no processo sucessório, o que nós temos que fazer? É desmistificar a morte. Porque eu sempre digo que a morte começa quando a gente nasce. Que começa a diminuir a expectativa de vida. Tá? Mas nós temos que tirar isso das mãos do fundador, que quando nós vamos parar o processo sucessório, ele está entendendo que vai ser a morte. Não, não é a morte. É tu poder continuar o negócio na tua geração, na tua família, tu poder conviver com teu filho, com teus filhos, com as tuas noras, com teus netos. Tem famílias, Valdir, que não conseguem se reunir no domingo para comer um galeto, um churrasco, ou um peixe, porque um cunhado não se dá com o outro, uma nora não se dá com o outro. Isso é a maior tristeza para um fundador, principalmente qualquer fundador, mas do Centro-Oeste, que normalmente saíram de pequenas propriedades e com a sua competência e seu trabalho criaram boas propriedades e grandes negócios, no final das suas vidas não poder trabalhar não poder conviver com a geração dos seus filhos, dos seus genros, das suas noras e dos seus netos. Então, isso que nós organizamos com uma técnica que existe para organizar um processo sucessório na presença dos pais. Podcast Academia do Agro. Siloter, há uma antiga estatística, ela não é tão recente, não, mas que diz que no mundo, isso não é privilégio do Brasil, que na questão de gestão de pessoas, na questão de relações humanas, um dos grandes problemas das empresas, das instituições, reside 86% nas pessoas. Aí eu te pergunto, nós temos sempre nas famílias a questão tradição e nós temos a questão da renovação, da inovação, da juventude, do empreendedorismo mais bruto, e há sempre um choque nisso daí, né? Sempre há uma dificuldade nisso aí. Então, quais são as ações preliminares para que você possa hesitar num processo de sucessão, num processo sucessório? Como preparar, como amenizar, como a gente fala, a gente resolver esses primeiros obstáculos? Quais os passos tomados? Bom, tu falaste muito bem, não é, Valdir, sobre essas pesquisas que existem, mundiais aí, das pessoas, e no processo sucessório não é diferente. 60% do processo sucessório não dá certo por falta de comunicação entre os membros da família. 25% porque não foram preparados os sucessores. E só 15% se dá por tecnologia. E a pergunta que tu fez tem uma relação muito importante, porque às vezes, mas sucessão sempre ocorreu, sucessão sempre as pessoas morreram. O que tem diferente agora que todo mundo está falando em sucessão no agro aí? Os agentes financeiros, as multinacionais, todo mundo está interessado nos processos sucessórios. Primeiro, o processo sucessório eu enxergo uns anos para cá, embora já esteja trabalhando nele há muitos anos, bastante diferente do passado. Não porque as pessoas vão deixar de morrer, mas graças a Deus, na nossa idade, nós vamos morrer bem mais tarde que morriam antes. Então, isso aí, a longevidade das pessoas tem uma influência direta no processo sucessório. Porque tu conviver em família já não é fácil. Tu conviver família e negócio é muito mais difícil. E tu conviver avós, filhos e netos é muito mais difícil. Porque quando nós temos uma longevidade maior na idade das pessoas,
Nós passamos a trabalhar no mesmo negócio, com vez de ser com 2 gerações, pais e filhos, nós passamos a trabalhar com 3 gerações. Com 3 gerações completamente diferentes. Sendo que a geração do fundador ainda tem capacidade física e mental, e ele se sente... A gente sempre acha que está com plena capacidade de tudo, né? A gente sabe que tem algumas coisas que já acabaram, mas a gente acha que sempre está com plena capacidade de tudo. Então, muitas vezes, não quer passar parte do bastão para as outras gerações, ou daqui a um pouco as outras gerações também forçam a passagem do bastão. E o que um fundador pensa? Pô, toda a vida eu decidi sozinho, eu e a minha mulher. Agora eu vou ter que decidir eu e a minha mulher, meu filho e a minha nora e os meus netos. Será que eles vão dar continuidade ao que eu vou fazer? Será que não vão me tirar o meu poder? Será que não vão me botar num asilo? Então, esses pensamentos, eu não quero ficar sem trabalhar, porque a vida inteira eu trabalhei. Então, o que a gente faz nisso aí? Vou responder objetivamente a tua pergunta. Primeiro, a gente explica para a família o que é um processo sucessório. E sempre nós procuramos proteger os pais até o final da vida. Isso é fundamental. Aí nós fizemos um diagnóstico da família, quem trabalha no negócio, quem não trabalha no negócio, aquele que trabalha no negócio, quais são as funções que ele exerce no negócio. E funções é fundamental, definir funções é fundamental. Aí também fizemos um mapa de diagnóstico da propriedade, aí analisamos matrículas, analisamos se já teve alguma doação dos pais para os filhos, se algum pai pensa em passar alguma coisa para o filho em vida, e isso é outro risco. As pessoas não sabem como transmitir para os filhos e muitas vezes pensam que estão transmitindo para o filho para ajudar o filho e pode estar ajudando uma nora e um genro. Tá? Então, isso aí também tem que ser preparado. Outra coisa muito importante, Valdir, também que se procura ver, são as relações pessoais. Por exemplo, já tem casamento, é união estável, é separação total, porque isso tem uma influência no processo sucessório, na organização do processo sucessório. A partir da família entender o que é, e nós temos esse diagnóstico, nós criamos cenários. Entendeu? Onde definimos o processo sucessório, como é que vai se dar esse processo sucessório, quais são as funções, quem serão os administradores, estruturamos regras, tem que ter regras, funções e regras, tem que ter, basicamente, isso aí, é regrar aquela sociedade. Quem administra? Como vai se dar o prolabore? Como vão se dar a participação nos resultados? Que funções vão exercer? Protocolo familiar, o que é um documento? Ele não é um documento que tem origem pública, mas é um documento particular da família. Por exemplo, eu posso sacar ou não posso sacar da família? Porque isso pode gerar atrito. Vou ter férias ou não vou ter férias? Eu vou ter prolabore e resultado? E os filhos que estão fora do negócio, vão participar do resultado ou não vão participar do resultado? Aí a gente organiza esses cenários, toda a família fica sabendo disso aí, então tanto os que estão no negócio como os irmãos estão fora do negócio, e se cria um contrato social dessa pessoa jurídica, porque aí a gente passa a criar uma pessoa jurídica, que não é nada mais que a holding, mas só que a holding tem que entender que holding não é só criar uma pessoa jurídica, a holding, para ter sustentabilidade e sustentação ao longo dos anos nas próximas gerações, tu tem que primeiro fazer esse trabalho com as pessoas que estão ali. Quais são os objetivos? Como é que nós vamos estruturar isso aí? O contrato social, Valdir, e a gente vê muita holding errada e furada aí. O contrato social é regrar aquilo que foi acertado com a família. Mas primeiro tem que acertar com a família. Não é por acaso que a Safra é simples. Entre seus profissionais tem vários psicólogos. Porque muitas vezes tu chega num entrave entre a família que tu precisa ter os psicólogos ali para trabalhar. Organizado isso, o contrato social, tá? Onde tu vai registrar numa junta comercial esse contrato social. E um acordo de cotistas, onde tem coisas que tu não publica, mas tem um acordo dos cotistas, que nada mais é que o grupo familiar. Tem regras ali dentro também, se cônjuge pode participar do negócio, não pode participar do negócio, se filhos poderão vir para o negócio, ou netos poderão vir para o negócio, tem que ter uma formação afim. Então tem várias regras, que não é aqui hoje que eu vou dizer, e essas regras ficam estabelecidas, parte do contrato social que é dado público, tá? E parte de um acordo de cotistas, que lá no contrato social diz que tem aquele acordo de cotistas. Com isso, tu regra aquela sociedade familiar. Ali tem funções, tem administração, tem distribuição de resultado, tem salários, e passa a tu ter uma convivência familiar com família e negócio. E nós temos criado, ao longo desses últimos anos, um fórum familiar, onde todos os anos
é reunida toda a família, seja os que trabalham no negócio com os que não trabalham no negócio, é apresentado os resultados da empresa, para que todos tomem conhecimento, que aqueles que estão fora não enxerguem aquela propriedade como uma caixa preta, os que estão lá estão se beneficiando e eles que estão fora estão sendo prejudicados. Eles passam a conhecer todo o negócio e ali se determina a distribuição dos resultados, o que vai se investir e até algumas famílias já criando um fundo de reserva. Então, rapidamente, é isso que se estrutura. Com isso, nós damos continuidade. E tu, que é uma pessoa que vive no agro há tantos anos, tu sabe que a escala de produção é fundamental. E uma das coisas que quebra a escala de produção é o processo sucessório se não for organizado. Porque quando morrem os fundadores, uma propriedade que é estruturada com açude ou barragem, pivôs, silos e armazém para trabalhar 3, 4, 5, 6 mil hectares, tem 4, 5 filhos, o que acontece lá? Se divide, daqui a pouco nenhum sobrevive mais daquela propriedade. E isso leva também a termos o êxodo rural e as propriedades trocar de mãos, como a gente vê muitas propriedades do passado trocando de mãos. E uma coisa mais que também tem uma influência, Valdir, no processo sucessório, hoje é a menor quantidade de filhos. A menor quantidade de filhos, se nós não soubermos trabalhar em sociedade, pode ser que nenhum filho queira vir para o negócio. Esse fundador não vai ter sucessor, ele vai ter herdeiros, mas não vai ter sucessor. O que é os herdeiros, a diferença? Eles vão receber a propriedade e vão vender. Os sucessores não, vão dar continuidade àquilo que eu fundei como fundador e que eu tenho o maior prazer que passe para gerações seguintes, que os meus netos continuem na minha família e não com terceiros explorando aquela propriedade. Bacana, hein? Nada é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo também nada é tão complicado. A gente passa muito por uma questão, talvez você comentou em vários momentos da sua apresentação agora, algumas barreiras, né? Dentro dessas barreiras, é mais forte as barreiras, as imposições, as negativas em relação aos fundadores, aos patronos ou às novas gerações? Qual que é a sua percepção nisso, Siloter? Eu não sei dizer que é uma barreira, é uma falta de conhecimento. Como tudo na vida, tu precisa conhecer para quebrar algum obstáculo. Perfeito. Claro que os fundadores é aquilo que eu disse, eles não querem perder o mando, né? Eles pensam que a gente, ao fazer a sucessão, como eles enxergam a morte, eles acham que vão perder o mando. E exatamente não é isso que acontece na organização do processo sucessório. Eles vão continuar com o poder, só que vai começar a ter funções que vão ser distribuídas com a outra parte da família, vai ter regras que vai ser estabelecidas. Mas eles serão sempre protegidos. Claro que às vezes nós temos, e isso tem que partir, Valdir, a tua pergunta é muito importante, o processo sucessório, na minha avaliação, tem que ser partir dos pais para os filhos, e não dos filhos para os pais. Boa, entendi. Tá, porque o filho falar para o pai vai dizer, pô, eu tô vivo, tu já quer tomar conta do que é meu? É bem esse sentido da pergunta, é isso mesmo. Então é um processo de catequese, de aprendizado, né? É de convencimento, de aprendizado. E como nós somos muito ligados ao campo na São Francisco, a maioria dos sócios são ligados, vieram do campo. Hoje nós somos 15 sócios na São Francisco. A gente, e mais os consultores que trabalham, que não é só sócios, realmente é um time todo grande nosso. A gente tem o palavreado do produtor e a gente desmistifica isso aí para ele. E hoje está muito mais fácil, né? Porque hoje tu sabe que o melhor marketing ainda é o boca a boca, né? Uma família dizer que foi feito, que deu certo, que está feliz. Então vai se desmistificando, mas objetivamente a grande preocupação sempre de começar a largar o bastão não é passar o bastão. Começar a largar o bastão é do fundador. Porque ele fez aquilo sozinho, né? O Valdir e a esposa decidiram sozinho. Daqui a pouco uma família que era um casal, em 20 anos tem 15, 16. Se tu pegar a geração dos filhos, das noras e dos netos. É verdade. E hoje nós temos as 3 gerações da propriedade. É verdade, é verdade. Opa, hoje vou te dar mais uma boa dica de podcast. Você gosta ou tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a cultura caipira? Pois bem, você tem que conhecer então o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira com prosas que giram em torno do universo, da viola e da cachaça. A ideia do podcast surgiu da paixão de Luiz Borges pelo universo cultural da viola caipira e da cachaça, do seu interesse em conhecer pessoas e a necessidade de contar as histórias sobre viola e cachaça em uma mídia democrática, onde as pessoas têm a liberdade de ouvir,
onde e quando quiserem. Luiz Borges é o criador e apresentador e conta com a colaboração constante do embaixador da cachaça, Marcel Hatz. O podcast Cachaça, Prosa e Viola segue firme e forte, com muito bom humor, profissionalismo e respeito, na missão de difundir a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de Deus. Cachaça, Prosa e Viola também faz parte da Rede Agrocast. A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcasts é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordados por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento, tanto para quem trabalha no agro, como também para aqueles que apenas têm curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil, só acessar www.redeagrocast.com.br e te aguardamos lá. Silotério, vamos falar das safras de cifras. Quero conhecer um pouco mais. Como é que estamos na foto? Conta-nos aí um pouco sobre o negócio, qual você tão bem representa, os seus colaboradores, visão, missão, valores. Você já citou várias passagens com a safra de cifras, mas resume para nós hoje como é que vocês estão, como é que é a estrutura, como é que vocês estão gerando o negócio de vocês. Bom, então a safra de cifras tem 31 anos, como eu te falei, né? Valdir completa 31 anos nesse ano e só trabalha com agro, sempre trabalhou só no agro, no setor do agro. Nós estamos, a nossa sede matriz é Pelotas. Nós temos uma filial, a primeira filial foi Castro, no Paraná, temos uma em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, temos um escritório em Goiânia, temos um escritório em Cuiabá e temos uma unidade em Uberlândia. Nós atendemos hoje produtores rurais, eu digo famílias de produtores, famílias de produtores rurais em 17 estados brasileiros, mais um Distrito Federal, e estamos atendendo no Paraguai e na Bolívia. Bolívia começando agora. As 4 grandes áreas de atuação da safra de cifras é o planejamento sucessório, a governança, planejamento tributário e a gestão econômica e financeira. Essas são as 4 grandes áreas. Nós somos 181 profissionais na safra de cifras, dentro da safra de cifras, não é parceiros, são colaboradores, são profissionais da safra de cifras, das áreas do direito, ciências contábeis, agronomia, administração, psicólogos, economistas, jornalistas, pessoal ligado à área de RH. Então essa é a nossa estrutura. Hoje a maioria dos nossos clientes, claro, tem uma parte grande no Rio Grande do Sul, sul, onde que nós estamos, e norte do Rio Grande do Sul, onde que é a área agrícola, e depois estamos bastante no sudeste e no centro-oeste brasileiro. Tá? Começando alguma coisa, já alguns trabalhos no norte do Brasil. Realmente nós estamos distribuídos nesses países, aprendendo muito com as famílias de produtores, que são as grandes escolas. E temos um carinho, tu que mora em Goiás, e embora sendo paulista, tem uma vida em Goiânia, temos um carinho muito grande por Goiás, porque o nosso trabalho forte no Centro-Oeste começou em Goiás, um trabalho com a Pioneer, lá no passado, que teve uma vida grande lá. A Pioneer, na época, criou um programa geração após geração, e a safra de cifras foi escolhida para fazer o processo esse de geração após geração. E a primeira cidade que tem uma ligação forte em Goiás é Rio Verde, onde nós temos muitos clientes. Nós somos extremamente gratos a todos os produtores brasileiros que acreditam na safra de cifras. Nós temos 3.500 clientes do Brasil. Podcast Academia do Agro. Silotério, e nessa sua trajetória, sua e das safras de cifras, qual foi o pior momento dessa jornada? E como é que vocês superaram os obstáculos? Sabe que na vida, embora eu tenha te dito que eu sempre fui uma pessoa, falei a ti, aos ouvintes, que sou um profissional realizado e tenho uma paixão muito grande pelo trabalho das safras de cifras e pela minha, pelas famílias, pela parte familiar. Sempre na vida a gente tem momentos duros. E o momento mais duro dos 31 anos da safra de cifras nós vivemos nesse mês de março desse ano. Foi quando nós perdemos, eu me emociono até quando falo isso, perdemos um jovem sócio, um profissional da mais alta qualidade, com 34 anos, num acidente de carro brutal. Que pena. E não é por ele ter morrido, ele é um exemplo de profissional, de sócio
Só para te dar um dado, ele foi laureado na Faculdade de Agronomia aqui, se formou com média geral 9,2, imagina. Então foi duro, foi duríssimo. Estamos ainda muito sofridos com isso aí, muito tristes, mas o grupo dos colaboradores da Safra Cips, a nossa união, a união dos sócios, a união dos colaboradores, nós passamos por esse momento. Claro que jamais vamos esquecer a figura do Murilo da Mãe Pascoal, que era o nosso sócio, mas esse eu considero o momento mais duro e mais difícil nos nossos 31 anos da Safra Cips. Você faria alguma coisa diferente do que você faz hoje? Se você fosse fazer, o que você faria diferente? Se começasse tudo novamente? Bom, eu não me arrependo de nada que fiz, primeira coisa, porque eu tive uma ideia lá no início e que eu sempre tento passar para as pessoas. Eu podia ter pensado a Safra Cips sozinho, eu e a minha mulher que fundamos, Rosa Maria, o nome da minha mulher. E eu já de saída disse assim, ninguém vence sozinho na vida. E nós temos que trazer mais pessoas para trabalhar conosco. Nós temos no início dividimos o que não tínhamos. Tá? Então tem pessoas que acreditaram muito. Como eu era professor da universidade, eu tinha vários estagiários da Faculdade de Agronomia e da Faculdade de Veterinária. E tenho 2 sócios que foram meus alunos e foram meus estagiários de 90 e 91, quando iniciei lá, que o Zé Neivinhas e o Gustavo Lemos. Tive muitos outros, mas esses são sócios até hoje. Então eu não me arrependo de ter aberto a Safra Cips. E vou responder a tua pergunta, o que eu faria agora diferente. Criei dentro da Safra Cips, e posso dizer que fui eu que criei, porque eu sou o fundador e eu sou bem mais velho que os outros, um processo sucessório. Então não falamos de sucessão só fora da Safra Cips. Nós temos 4 gerações de sócio hoje aqui, Valdir. Só para te ter noção, eu disse para a Safra Cips crescer, porque ela é uma prestadora de serviço, é diferente de uma propriedade rural que tem o seu patrimônio. O prestador de serviço precisa das pessoas, das cabeças das pessoas. E eu, quando criei a Safra Cips, trouxe essas pessoas para trabalhar comigo, como estagiário, depois como sócio, e criei um processo sucessório. Por quê? Porque meus filhos poderiam vir querer trabalhar dentro da empresa. Eu disse, se meus filhos quererem trabalhar dentro da empresa e tomarem conta da empresa, eu não vou ter equipes, porque eles vão sempre pensar que vão estar trabalhando para os filhos do fundador. E com isso eu criei um processo sucessório que filhos não podem trabalhar dentro da Safra Cips, tá? E nem cônjuges. Filhos e cônjuges só podem trabalhar se 75% dos sócios aprovarem. Então nós temos uma regra societária, e com isso, só para te dar um exemplo, nós temos mais de 40 advogados na Safra Cips. Meus 2 filhos são advogados e minhas 2 noras são advogadas. E nenhum deles pode trabalhar na Safra Cips. Então, isso é uma coisa que eu fiz. Agora, o que eu faria diferente? Quando nós iniciamos a Safra Cips, que eu já comentei um pouco atrás, nós trabalhávamos com gestão econômica e financeira. E que estamos trabalhando hoje é uma das 4 grandes áreas da Safra Cips. Só que nós trabalhávamos com a gestão econômica e financeira pensando na gestão só da propriedade, na análise dos resultados, dos orçamentos, dos demonstrativos de resultados. E hoje eu entendo que se nós tivéssemos já começado naquela época que nós estamos usando hoje os demonstrativos de resultado, hoje nós usamos a gestão econômica e financeira para gerir o negócio, mas para mostrar os números para a família, para que as pessoas possam decidir sobre os números, o grupo familiar todo, e não só os que estão gerindo a propriedade. Então isso eu teria feito diferente no início. Eu já teria usado essa gestão para a gestão da relação familiar e negócio, e no início nós usamos só para a gestão do negócio. Hoje é fundamental tu ter esses números para a família, porque a família toda entenda e acredite como é que está aquela empresa familiar, como é que ela vai continuar, como é que ela vai investir e o que vai ser distribuído com esse grupo familiar. Então, se eu tivesse feito isso no início, eu teria pensado, tenho com certeza que teria dado melhor, mas não me arrependo de nada, porque a Safra Cips só cresceu nesses 31 anos. Entendi. Muito bacana, muito interessante, muito interessante. Silotero, um conselho para os nossos colegas do agro. Nós já estamos chegando um pouco dos nossos finalmente. E o que você recomendaria a esses nossos agroempreendedores, a esses inúmeros líderes, todos eles muito empolgados, né, que estão fazendo? Até porque estamos vivendo um momento muito, muito bacana, né, do agronegócio brasileiro. Mas, como diz, né, a gente não sabe se o diabo é velho porque é esperto, é porque ele é muito velho. A gente sabe que essa história de estar por cima tem altos e baixos, né? O que dirá o agronegócio? O agronegócio já passou por altos e baixos, estamos vivendo um bom momento. E que conselho você passaria para esses nossos ouvintes hoje? Bom, eu como fui professor de universidade,
antes de falar sobre respondendo a tua pergunta, eu digo que uma das grandes falhas hoje são das universidades não proporcionar aos estudantes empreendedorismo. Eu acho que é uma grande falha das universidades. As universidades formam as pessoas para ser empregados, nada contra empregados, mas para ser empregados, e muitas delas só para fazer concurso público. Entendeu? Então as pessoas não saem de lá sendo empreendedores. E isso, para mim, é uma grande falha que nós temos na universidade. Nós tínhamos que treinar as pessoas para ser empreendedores. Cada vez mais nós precisamos ser empreendedores. Porque para estar desempregado, basta estar empregado, né, Valdir? E o empreendedor, ele tem uma capacidade, se não dá certo no negócio, ele abre outro. Tá? Então, o que eu digo para as pessoas que já estão no meio do agronegócio? Primeiro de tudo, nós temos que pensar que nós trabalhamos com pessoas. Nada se faz sem pessoas. Pessoa que vai vender um insumo lá, vai oferecer fertilizante, vai oferecer uma máquina, vai oferecer semente, vai oferecer defensivo, ele tem que saber trabalhar com a pessoa que vai decidir aquela compra. Muitas vezes nós trabalhamos muito com pessoas que não têm o poder de decisão ou não têm a decisão sozinho. E eu brinco muito com um vendedor de máquinas e claro que aí eu crio um cenário, né? Era o dia dos namorados, ele foi para fora vender uma máquina, eu dei uma plantadeira e chegou lá e tirou o pedido, conversou com o produtor, visitou a propriedade, discutiu e a máquina tirou o pedido. Quando ele tirou o pedido, ele estava voltando para a cidade e ele já fez a conta da comissão que ele ia receber desse pedido da máquina. E de noite, prazerosamente, saiu com a namorada, levou flores e foi para um jantar com a namorada, já gastando por parte daquela comissão. No outro dia de manhã, o produtor falou com ele e disse assim: vou ter que suspender aquele pedido, eu não me dei por conta que eu estou com endividamento e eu me preocupou com essa dívida e agora mais com esse investimento nessa máquina. O que faltou? Ele entender que o poder decisório não é só do homem, o poder decisório é da mulher junto. E tu sabe que as mulheres mandam muito. Eu digo que a minha manda sem falar. Quando ela caminha, eu pela de costas já sei o que ela quer dizer. E aí eu quero ser o gancho. E é importante, então, tu entender quem tem o poder da decisão. E tu tem que conversar com as pessoas. E as mulheres hoje, Valdir, são fundamentais. Sempre foram, mas a gente não se dava por conta e até não abria a chance para elas. As mulheres são fundamentais nos negócios. E no agro, as mulheres são fundamentais. Elas estão assumindo as gestões administrativa e financeira das propriedades. Então, nós temos que entender, nós que estamos no agro, que nós temos que ter essa conversa mais com as mulheres, não só com os homens nos negócios. E muitas decisões hoje de compra dentro do negócio é decisão das mulheres, porque elas têm domínio da gestão administrativa e financeira, elas sabem a capacidade de pagamento e sabem todas as decisões que tem que tomar. Com uma propriedade não se faz só de produção. Uma propriedade, tu tem que ter uma gestão econômica e financeira eficiente, tu tem que ter uma gestão tributária muito forte. Tu sabe que o custo individual mais alto na vida das pessoas e das empresas é impostos, então tu tem que ter uma gestão tributária muito ampla. Então tu não pode só, o agrônomo não pode só querer entender do seu produto que ele está vendendo. Claro que ele tem que entender do seu produto que ele está vendendo, mas ele tem que entender das pessoas que vão comprar e usar. Tá? E hoje nós temos visto assim um fantástico para nós, as safras cítricas e para alguns trabalhos que eu faço com algumas revendas, a gente faz bastante workshop com revendas, com clientes de revendas e trabalhando com as mulheres. E elas têm criado grupos de mulheres nesse país todo. Tanto é que tem um evento em São Paulo, que fazem por ano, tem agora por causa da pandemia não estão conseguindo, com 1.500 mulheres do agronegócio, que só tratam de negócios. E muitas vezes nós deixamos elas fora. Por quê? Porque nós achamos que pessoas só são as que estão, homem. E hoje nós temos que ver que as mulheres estão com esse poder de decisão. Mas tudo isso é entender de pessoas. Nós temos que, embora com esse negócio híbrido hoje de online e presencial, que está vendo muito que não vai acabar com a pandemia, cada vez vai se fortalecer mais, mas nós temos que entender. Porque o mundo está muito atritado, né? O mundo está muito conflitado, o mundo está com problemas sanitários terríveis. No Brasil, nós estamos vivendo uma situação muito conflitante entre os poderes. Então, tu tem que levar um carinho, alguma coisa para as pessoas. O produto tu vai vender, se tu der carinho, se tu der atenção, ele faz parte do negócio. E às vezes tu chega lá friamente e só diz assim: eu tenho o melhor adubo, não sei o que. Não, pessoal, não é só isso. Então, o recado é esse.
saber trabalhar com as pessoas. E hoje já tem grupos especializados, né, Valdir? E não é só com os donos que trabalham, tu tem que trabalhar com o gerente, tu tem que trabalhar com o pessoal que está na máquina. Essas pessoas são inteligentes, essas pessoas têm conhecimento e nós temos que retroalimentar o sistema ouvindo o que eles têm para dizer para nós. Porque tu imagina, se tu não souber trabalhar com as pessoas que estão lá no operacional do dia a dia, tu treina uma pessoa dessa, 2, 3 anos e vai embora. Tu já imaginou o prejuízo que tu tem de ter uma pessoa capacitada e embora? Então tudo passa pelas pessoas. Muito bem feito, muito bem lembrado. Cara, que boas lembranças que você tem, que boas insights, na verdade, que você nos proporcionou. A questão, por exemplo, da valorização das mulheres, o reconhecimento das mulheres, chamar mais para essa parceria, para esse ouvinte, porque de uma forma ou de outra elas estão tomando o seu devido espaço, ocupando o seu devido espaço, ou até trago, por exemplo, aqui, como você disse lá em São Paulo, o workshop que tem das agroempreendedoras. Uma empresa grande do setor aí montou agora a Elas Genética, certo? Feita por mulheres. As grandes multinacionais aqui no Brasil, como uma Syngenta, por exemplo, como uma Bayer, hoje as suas grandes executivas são mulheres. Então, e aquela história, também vou fazer uma brincadeira aqui, né? Que dizem que no mundo tem 2 tipos de homem, né? Os que apanham da mulher, que não é o meu caso, e os mentirosos, né? E é bem isso mesmo, né? Então, a decisão hoje, ela tem que se olhar com todo carinho, dar essa suavidade, dar essa oportunidade. E aquilo que você citou também, que eu gostaria de relevar, é o tal que o setor industrial chama muito de chão de fábrica, né? Não despreze o seu operacional, do mais humilde ao mais categorizado colaborador, tem a sua influência, é influenciador mesmo, né? E ele é parte fundamental e vital do seu sucesso, da sua performance, né? Mas, doutor, obrigado. Evaldo, eu vou dar um tempinho aqui. Eu queria te falar sobre as mulheres ainda. Pode, deve, fica à vontade. No processo sucessório que nós trabalhamos e que nós já fizemos na Safra Cifras, e sobre as mulheres, que eu também sou um grande influenciador da participação das mulheres na gestão, e elas são o algodão nos cristais no processo sucessório. A mãe é o grande algodão nos cristais no processo sucessório, os filhos, principalmente os que têm mais enfraquecidos no processo sucessório, os que têm mais atrito com os pais, sempre vão conversar com a mãe, e a mãe que acomoda. Tato. Mas aqui na Safras e Cifras, dos nossos 181 colaboradores, 70% são mulheres. Que bacana, hein? Que bacana. Parabéns. Muito bonito, muito bacana. Siloter, obrigado. Eu gostaria que você deixasse o seu contato aí para as pessoas, para entrar em contato com a Safras e Cifras, ou mesmo contigo, se você puder compartilhar. Apesar que estará no web notes do podcast, mas, por favor, compartilhe com a gente. Bom, meus contatos estão sempre abertos, pode ser através das nossas redes sociais da Safras e Cifras. Nós temos o Instagram, nós temos o LinkedIn, Facebook, então qualquer um. E o meu e-mail é Siloter, esse nome tão difícil, Siloter com C, @safrasecifras.com.br. Muito bacana. Conosco também, temos um blog da Safras e Cifras. Estaremos sempre à disposição para esclarecermos dúvidas, e sempre é um prazer muito grande podermos estar nessa relação, a empresa e o público externo. Que bacana, muito obrigado por nos dar esse testemunho e essa vivência tão legal, numa frase que vocês mesmos usam muito, que é: a fortaleza de uma família empresária é a união de seus membros entre si e com a empresa. Eu acho que isso aí ficou muito, muito patente, muito bem explícito aqui nessa nossa apresentação. Siloter, gostaria de já deixar também um convite para uma próxima oportunidade, quem sabe nós tratávamos de um assunto de repente um pouco mais específico, de repente dentro de uma dessas etapas tão importantes no processo sucessório. Então deixa essa casa, essa academia, essa arena à sua disposição a qualquer momento que você desejar, e da mesma forma o meu convite também está no ar. Muito obrigado, um grande abraço para você. Um abraço, Valdir. Um abraço aos ouvintes, muito obrigado. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro.
com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, amigos da Academia do Agro. Sou Henrique Moraes, da Teste Agro de Rio Verde, e hoje gostaria de abordar o assunto com você sobre o uso de inoculantes na cultura da soja. Que a cultura da soja é de grande importância para a agricultura brasileira e nossa economia é reforçar uma redundância. Olha aí, um pleonasmo. Mas vale a pena sempre reforçar junto aos colegas agrônomos e produtores o que podemos fazer para melhorar nossas produtividades e a qualidade final do nosso produto, que é o grão de soja. Isso porque os grãos de soja apresentam teores elevados de proteína, o que é necessário uma alta demanda de nitrogênio. Estudos apontam a necessidade de 65 kg de nitrogênio para a produção de 1.000 kg de grãos. Devemos ainda adicionar a isto cerca de 15 kg de nitrogênio para a formação de outras estruturas das plantas, como folhas, caules e raízes, resultando aí um total de 80 kg de nitrogênio. Numa rápida conta, para a produção de 60 sacas de soja por hectare, teríamos a necessidade de 240 kg de nitrogênio, o que equivaleria a aproximadamente 530 kg do fertilizante químico, ureia. Mas a natureza nos deu um grande aliado. A sinergia do processo biológico com bactérias pertencentes ao gênero Bradyrhizobia pode suprir toda essa necessidade de nitrogênio para a cultura da soja. Cultivares de soja e estirpes de Bradyrhizobia são anualmente selecionados para garantir a máxima atividade biológica nas diversas condições brasileiras e estão disponíveis para o agricultor. Em ensaios conduzidos pela equipe da Teste Agro com inoculantes, independente da marca comercial, concentração e de sua modalidade de uso, os resultados mínimos que obtivemos utilizando dessas tecnologias foram de 2 sacos de soja a mais sobre o tratamento controle. Reafirmo, o que observamos de ganho mínimo 2 sacos de soja ao longo desses anos de estudo com pesquisas agrícolas. Ainda a pesquisa nos traz que, principalmente em áreas recém-abertas, a utilização de inoculantes turfosos junto à semente traz grandes benefícios. E o aumento de doses, dependendo das condições edafoclimáticas da região, se faz necessário. Em condições mais extremas, principalmente de solos mais arenosos e locais de altas temperaturas, a coinoculação, quer tratamento de suco ou aplicação pós-emergente, são estratégias interessantes. A adição nutricional complementar com cobalto e molibdênio, que favorecem o desenvolvimento dos nódulos, são ações nada complexas e de baixo investimento, que conseguimos aumentar nossas produtividades e obter produtos de qualidade. Se quiserem debater mais sobre o tema, a equipe Teste Agro estará sempre à disposição. Façam contato conosco pelo telefone 64 99641 5023. Uma excelente safra a todos! Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!